O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostentativamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali ou está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado do céu até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que acompanha conosco essa transmissão, queridos catequizandos, familiares e amigos, nesse primeiro dia de preparação para o sacramento da Crisma. Os sacramentos são sinais sensíveis da presença de Deus no nosso meio. Portanto, receber um sacramento é nos preparar para receber algo sagrado, divino. E o sacramento da Crisma tem realmente uma dimensão muito profunda para os discípulos do Senhor, que é se tornar discípulo de primeira hora e receber os 7 dons do Espírito Santo, para não ser mais um na igreja, mas para fazer a diferença. Como nos ensina a primeira leitura de hoje. Fala que a sabedoria penetra tudo, conhece tudo. E quem tem essa sabedoria tem a luz de Deus. Hoje eu rezei missas para criança aqui do colégio e eu dizia assim: o que é sabedoria? O menino falou assim: gente inteligente. Eu falei: mas a gente só tem sabedoria de conhecimento ou sabedoria, tem outro tipo de sabedoria? Aí o menino levantou a Deus: conhecimento humano é para conhecer as coisas, e o outro é conhecimento de Deus para viver santamente. Então é isso. A gente pode ter 1000 conhecimentos, 1000 formas de conhecer a sabedoria do mundo, mas se eu não tiver a sabedoria de Deus, nada vale, porque a minha vida pode me levar à perdição. A sabedoria que vem de Deus é a sabedoria que me ensina a viver, e não dispensa a ciência, não dispensa o intelecto, não dispensa o conhecimento, mas vem ser a base de todo o conhecimento humano, para que realmente nós possamos ser divinos. Assumir um sacramento é assumir essa atitude, de dizer assim: Senhor, eu quero abrir o meu coração para ser discípulo realmente, para viver essa dimensão mais profunda. E como nós vamos fazer isso? Começa então a partir do salmo de hoje: a vossa palavra, ó Senhor, é eterna. Portanto, a nossa vida tem que ser medida sempre com a palavra de Deus. O problema é que nós muitas vezes medimos a nossa vida com outras coisas. Eu penso, eu acho, fulano disse. Isso não é parâmetro para quem é cristão. O parâmetro para a nossa vida é sempre a palavra de Deus. Confrontar com ela. Porque quem fala na palavra de Deus é o próprio Senhor. Quando fala o Evangelho, é o próprio Cristo que fala ao seu povo. Então a palavra de Deus é algo muito mais profunda, porque é o meu conhecimento de Deus e confrontar a minha vida em relação a Deus. Por isso a palavra de Deus vai ser sempre eterna. Nós passamos, mas a palavra de Deus vai sempre permanecer. E qual que é o desafio do Evangelho de hoje? Jesus falando e os discípulos, as pessoas perguntando ao Senhor, realmente, quando vai ser o tempo? Quando vai acontecer o reino de Deus? Qual a concepção que eles tinham de reino de Deus? Que Jesus seria um Senhor e ia assumir o trono, e os apóstolos seriam os seus discípulos. Então eles perguntam: quando isso vai acontecer? O Senhor fala: não vai acontecer isto.
Porque o Filho do Homem vai ser entregue, vai sofrer muito, vai morrer e vai ressuscitar. Então, ou seja, a nossa vida, o nosso seguimento de Cristo passa pela cruz. Eu não vou chegar à glória do céu se não tiver as cruzes de cada dia, de confrontar a minha vida com a cruz do Senhor, abraçar o Cristo da cruz, abraçar o Cristo do irmão. E aí o Evangelho então chama a atenção disso, que o reino de Deus está entre nós, não está fora de nós. Ele vai acontecendo todos os dias, e para vocês de maneira muito especial no sacramento que vocês vão receber. Para assim realmente viver o discipulado, realmente ser discípulo do Senhor. O santo que nós celebramos hoje, São Martinho, no seu processo de conversão, no seu processo de vida, ele fez algo muito importante. Ele rasgou o seu manto e cobriu um pobre. Quando ele rasgou o seu manto e cobriu o pobre, ele viu o próprio Cristo na pessoa do pobre. Então a gente precisa compreender isso, que Deus se faz presente no nosso meio, que Deus vem ao nosso encontro, que somos todos pobres da graça de Deus, que todos nós precisamos da graça de Deus, todos nós queremos viver na graça de Deus. E será que a gente descobriu, ou está descobrindo o Cristo na igreja, o Cristo no sacramento, o Cristo dos pobres? Porque, gente, é muito fácil eu rezar diante de Jesus, mas se eu não tenho a realidade, a gente fala isso na leitura, dizer assim, olha, é orar com a vida, é o mais importante de tudo. A vida de vocês tem que ser uma oração, não só um momento de oração. É fazer da vida o cotidiano, naqueles momentos difíceis, da dificuldade. Uma vez chegou uma pessoa para mim, Frei, eu não estou conseguindo rezar, porque a minha vida está tão atribulada. Eu falei, precisa? Oferece a sua vida, oferece o seu sofrimento, oferece a sua alegria. Talvez a maior oração que vai agradar a Deus, talvez a oração que você fez, as outras não valeu nada, essa está muito mais real, que Deus está sentindo com você o seu sofrimento. Então muitas vezes a gente quer separar a vida de igreja, a vida de comunidade, fora de uma realidade humana e divina. Então nós precisamos cada vez mais, meus irmãos e irmãs, nos comprometer com a vida da igreja. Hoje nós tivemos reunião com o nosso arcebispo, e ele disse uma coisa muito interessante, que eu acho que nós precisamos caminhar. Ele disse assim, olha, nós temos que aprender a caminhar junto, e parar de falar mal um do outro. Nós precisamos dar as mãos, passando a pandemia, né? Mas temos que dar as mãos, gente, e caminhar juntos. Não podemos mais trabalhar em uma igreja dividida, esfacelada. Eu conversava com alguém esses dias, e nós mais velhos temos uma experiência de fé maior. A gente lembra assim, olha, a gente caminhava, e os inimigos da igreja, durante toda a história, estavam fora da igreja. E a igreja, 2000 anos, ela soube sempre combater aquilo que era próprio dela, e nós estamos aqui hoje. Só que o demônio achou uma estratégia nova, é de causar divisão dentro da própria igreja. Então hoje nós não estamos combatendo um inimigo fora, o inimigo está dentro. Quando eu falo mal dos outros, quando eu não assumo a minha fé, quando eu não caminho de mão dada, quando eu falo dos outros, quando eu faço fofoca, quando eu faço maledicência. Então foi a estratégia do mal, e está entrando cada vez mais no meio de nós. Então vocês que vão receber o Espírito Santo em plenitude, fiquem atentos a isso. Não deixe o maligno entrar nem na sua vida e nem na sua comunidade. Realmente seja um homem de Deus, mulher de Deus, jovem de Deus, adulto comprometido com Deus. Porque se a gente vencer isso, eu acho que nós vamos ter uma igreja diferente. Mas enquanto não aprendermos a dar as mãos e tirar essas coisas do nosso meio, nós vamos continuar sofrendo ataque do mal e por dentro. E aí a igreja até hoje ela está pelejando para saber como vai se defender. Porque para fora a gente sabe muito bem. Mas para dentro agora é um novo desafio. Então eu espero que você se comprometa realmente com a fé. Não faça o sacramento só para dizer eu cumpri uma etapa da vida. Mas faça o sacramento para a vida se tornar uma etapa. É a vida de vocês que vai sendo
transformado por etapa. De casamento, depois chega a vida madura, é casamento, é vocação, cada um tem uma vocação especial e Deus vai fortalecendo essa caminhada. Tá bom? Então vamos pedir ao Senhor que, a exemplo de São Martinho, possamos viver a santidade e que esse sacramento nos prepare um dia para viver essa experiência mais profunda de discípulo missionário de Jesus Cristo, de mãos dadas, caminhando para a eternidade. Amém? Amém. Então vamos continuar.